Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Estamos aqui no nosso dia 25 de 42 hoje. Vamos mandar a live para algumas pessoas que estão participando. Vamos enviar. Bom dia, Mari! Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Aguardar a pessoa entrar. Enquanto isso, eu vou pegar a minha aguinha. Peguem aí a aguinha de vocês. E vamos revisar o que a gente viu ontem rapidamente. Ficou bem ontem, depois da live? Ai, ai, ai. Quantas emoções, né? Eu tenho tido muitas reflexões. Você tem tido também? Muitas, assim... Muitas. Até porque eu faço outros processos terapêuticos comigo mesma. E tô sempre fazendo radiestesia e tudo. Então, tá sendo bem profundo. Continue, que eu tenho certeza que a gente vai ter uma grande transformação aqui. Eu tô muito feliz. Demanda, como a gente viu nas outras lives, né? Demanda o comprometimento, demanda a gente ter esse tempo para estar aqui, mas vale a pena. A transformação que a gente faz vale a pena. Eu realmente acredito que no fim das contas é isso, né? A gente tem que investir o nosso tempo, a nossa energia em alguma coisa, um foco específico em determinados períodos da nossa vida. E aí a gente dá um salto naquele momento e aí a gente continua, às vezes muda alguma coisa na rotina e tudo. E vamos em frente. Eu vou te chamar pra gente conversar hoje mais tarde. Ontem nós vimos transformado pela verdade. Então a transformação, quando a gente ganha consciência, quando a gente começa a desenvolver a consciência, a assimilação real e a prática efetiva de toda a prática, de todos os ensinamentos da verdade de Deus que estão na Bíblia, que é o manual da verdade divina. O crescimento espiritual é um processo onde substituímos mentiras pelas verdades. A palavra de Deus, que é o alimento espiritual, nos nutre para cumprir o nosso propósito. Vimos os benefícios da palavra de Deus, as 3 atitudes para permanecermos firmes na palavra de Deus, que são aceitar a sua autoridade, assimilar a sua verdade e pôr em prática os princípios das Escrituras. E hoje nós vamos ver transformados pela provação. Vou tomar uma aguinha aqui. Então hoje a gente vai falar daqueles momentos mais desafiadores e mais difíceis da nossa vida. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter, para nos tornar semelhantes a Jesus. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A verdade é que muitas vezes a gente vê a vida de alguém por fora e a gente não imagina as questões que assolam a vida daquela pessoa. Então a gente acaba tirando deduções. Nem todos os problemas são graves, mas todos os problemas são importantes para o processo do crescimento que Deus planejou para você. Deus utiliza os problemas para você se aproximar dele. Bom dia, amiga, tudo bem? Seja bem-vindo. Na Bíblia está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Aí até fui procurar, o coração quebrantado, ele é ligado ao arrependimento, que a gente viu ontem, acho que foi ontem ou anteontem, que é a mudança. Então, o coração quebrantado é aquela pessoa que realmente teve um despertar, que ela encontrou, como a gente viu ontem, trocou as mentiras pelas verdades, e ela decidiu promover as mudanças na vida dela e viver uma vida em Cristo, com toda essa filosofia de vida, com toda essa cultura que a gente está aprendendo aqui. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa. Eu até já fiz um testemunho aqui para vocês. Bom dia, Dê, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu fiz um testemunho aqui para vocês. Uma vez que eu passei uma dificuldade na minha vida, há uns anos, e eu não via saída. E aí eu literalmente entreguei a minha vida para Deus, assim. Foi um dos momentos, acho que foi o meu primeiro momento de prova de fé mesmo, sabe? De rendição. Eu falei: Deus, não consigo mais
tentar encontrar uma solução, vou deixar na sua mão. Tá na sua mão, então. Então, é nessas horas que a gente acaba ficando... Enfim, a fé é colocada à prova. E é importante que a gente se permita ter esse momento de entrega. Nos dias que você decide buscar somente a Deus. E a gente precisa ter esses momentos com Deus. Por que será que a gente precisa sofrer para ter esses momentos com Deus? Aí eu lembrei aqui do dia 14, quando Deus parece distante, que a gente viu o deserto espiritual, lembram? É nos momentos mais difíceis que os laços dos relacionamentos se fortalecem ou se rompem. Quando não houver mais nada, ainda haverá Deus. Sempre haverá Deus. Olha que legal. E aí vem muito aquela coisa, né? Eu costumo dizer que a dúvida, ela vem para trazer uma confirmação. Ah, será que Deus existe? Então, toda vez que eu tiver essa dúvida, eu vou confirmar o que eu acredito ser Deus. O que eu acredito ser a existência de Deus. Então, os momentos difíceis, eles têm esse poder de trazer um desconforto. E é nesse desconforto que a gente tem que ter a sabedoria, a humildade, a coragem de confirmar ainda mais a nossa fé. Podemos passar tempo imitando Jesus, tentando imitar Jesus, citando, falando sobre ele, mas apenas quando praticamos a verdade de Deus é que no sofrimento é que o conhecemos. No sofrimento aprendemos coisas sobre a verdade de Deus que não podemos aprender de outra forma. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Aí a gente começa assim a pensar assim, vamos pensar assim, não sei se vocês já pensaram assim. Mas isso é coisa de crente, agora falando sobre Deus, agora falando sobre Jesus. Só que vamos ser realistas aqui. Quando você está com um parente numa cama de hospital, quando você recebe um diagnóstico de alguma coisa, quando você está num momento assim na sua família crítico, quando você tem uma grave situação, um grande problema, aí você vai lembrar de Deus. Aí Deus importa. Por que só aí Deus importa? E aí, por fim, eu fiz aquele gráfico das bolinhas que eu falo sempre, que a gente tem que ser maior que os nossos problemas. Como Deus ajuda a gente nisso. Então aqui, ó, é a gente, essa bolinha pequenininha é a gente, quando a gente se diminui perante os problemas. E quando a gente entrega o problema para Deus, olha como fica. A gente em relação ao problema. A gente cresce em relação ao problema. Isso é a mentalidade de crescimento. E isso é a mentalidade fixa. E aí o que acontece? Deus, ele tem esse poder, a nossa fé ela tem esse poder. O transcender é o quê? É ir além. Então você sabe que você é mais do que isso. E aí você se torna isso. Percebe? Esse é o poder que tem a nossa fé, esse é o poder que tem essa entrega a Deus. E aí ele cita aquela passagem de Romanos. Sabemos que Deus determina que tudo coopera para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. E aqui ele fala, essa passagem é de uma carta de Paulo aos Romanos, e ele fala, vamos compreender essa passagem. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas. Ela não diz, Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. Ela também não diz, Deus faz que tudo neste mundo tenha um final feliz. Vivemos num mundo caído e imperfeito. Somente na vida eterna tudo é perfeito. Então a gente tem que lembrar disso. Aqui é um mundo de provas e expiações. O próprio nome já diz. É para a gente ser provado e ter algumas situações que vão muito além de uma prova, que são as expiações. Então, por isso que somos orientados a orar. Olha só, orar. Então, explicando essa passagem de Romanos. Sabemos que Deus determina que tudo coopera para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que Ele tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Então sabemos, a nossa esperança em tempos difíceis se fundamenta na verdade que Deus tem pleno controle do universo
e ama todos nós. Então nós temos que lembrar dessa verdade, dessa convicção. Sabemos que Deus determina, há um grande projetista por trás de tudo isso, o grande arquiteto da existência. Existe um plano e é Deus que está no controle do leme. Então a gente tem que lembrar disso também. Que sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos. Então a grande força que rege a dinâmica autônoma da existência, ela tem uma consciência inteligente, que sabe por que e para que tudo existe. E nós temos aqui, inclusive eu coloquei, ele não fala, mas eu coloquei para a gente falar do nosso livre-arbítrio. Mas o que acontece? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Só que chega um momento que se o nosso livre-arbítrio começar a ferir todo esse sistema coletivo mais amplificado, mais elevado, essa inteligência vai intervir. Deus vai intervir. Então a gente tem que pensar que em termos evolutivos, as nossas dores, as nossas feridas, os nossos desafios, até as nossas vaidades, caprichos, as paixões, os instintos, são como se fossem brincadeiras de criança, que não sabe o que estão fazendo, que vai lá, anda, cai, e aí baixa a cabeça na parede, e aí come o que não deve comer, come terra, não é assim? Então é mais ou menos assim a gente evolutivamente falando, quando a gente está aí quebrando a cabeça com as coisas. Mais uma passagem, sabemos que Deus determina todas as coisas e que tudo coopere para o bem de todos. Que tudo coopere. O plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo os seus erros, os seus pecados, as suas mágoas, as suas doenças, os seus acontecimentos infelizes. Deus pode fazer o bem aflorar até nas piores adversidades. Então, a gente acaba caminhando, circulando nas nossas escolhas e colhendo o fruto das nossas decisões, dos nossos programas mentais, das nossas crenças. Ah, mas não foi culpa minha, foi culpa do meu marido tóxico, dos meus pais tóxicos, do meu chefe tóxico, do mundo tóxico, da cultura tóxica, tá? E aí, agora você é uma pessoa adulta. O que você vai fazer com isso? Então é esse pensamento que a gente tem que ter construtivo, porque tudo coopera. O que, mesmo que mais nos machuca, muitas vezes nos traz os maiores aprendizados. E a gente tem que lembrar, olha só, como o egoísmo, ele se manifesta de maneiras que a gente nem imagina. Nós temos que lembrar que nossos filhos, as futuras gerações, são um legado de nós. Então, você fala assim, mas eu me arrependo, mas eu não vou conseguir voltar atrás e fazer diferente. Tá bom, você não vai conseguir voltar atrás e fazer diferente, mas você vai poder ensinar as próximas gerações com a sua sabedoria. E olha só, aquelas culturas que a gente vê, que tem os sábios, que vão dar os conselhos, é isso. Olha só, a nossa sabedoria, ela tá tão próxima da gente que a gente nem imagina. E a gente é tão egoísta que a gente não percebe que quem a gente se torna influencia as próximas gerações. Muito das minhas escolhas, principalmente ligadas à espiritualidade, elas têm a ver, a me lapidarem em um ser humano que vai se tornar a mãe dos filhos que eu ainda não tenho, por uma finalidade específica. Porque a pessoa que eu sou, com 10, 15 anos de estudo e trabalho com espiritualidade, é uma outra pessoa que eu não seria se eu não tivesse seguido esse caminho. E eu fui muito orientada para seguir esse caminho. Eu tenho até um depoimento de gratidão, porque eu fui orientada. Vai lá e estuda. E a gente vê aqui hoje que faz sentido, porque eu tenho essa capacidade da comunicação, eu tô aqui, a gente tá aqui falando de Deus, que é a coisa mais linda, mais poderosa que existe. Então a gente tem que lembrar disso. O egoísmo também é um egoísmo, a gente achar que os aprendizados são só nossos. Porque a gente pode a todo momento compartilhar com alguém. Às vezes não é o seu filho, mas é uma vizinha que está com o problema do filho dela. É alguém que está na fila para comprar pão com você, que de repente a pessoa está tão angustiada e ela começa a desabafar com você. E uma palavra que você fala já alivia o coração daquela pessoa. Lembra, nós somos parte da família de Deus. Olha como tudo se conecta. Nós estamos aqui para servir a Deus. E ter esse carinho, essa comunhão, essa entrega, essa devoção, essa caridade de olhar o próximo e entender que às vezes o seu aprendizado pode ajudar outra pessoa, também é uma forma da gente servir a Deus, né? Que mais? Então vamos lá.
Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos da sua vida agem em conjunto conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes independentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. E aí foi que eu falei sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o maior presente que nós temos, porque a todo momento nós podemos fazer a escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o orgulho e a vaidade. E a gente fala assim, mas é difícil. É difícil. É muito difícil, cansa demais, muitas vezes é doloroso, mas vem muito, sabe o que vem aqui, assim, é muito engraçado, né? Quanto mais a gente fortalece a nossa fé, nos momentos de sofrimento, não é que os momentos de sofrimento vão deixar de existir, eles até vão diminuir, por dois motivos. Primeiro que a gente se torna mais forte, certas coisas que antes outrora faziam a gente sofrer, não farão mais. Mas porém tem um segundo ponto, que às vezes a gente se torna uma pessoa tão diferente, tão elevada, tão desenvolvida na sabedoria de Deus, que às vezes até sofrimentos que estariam programados para passar no nosso caminho, eles são desviados. E por mais que seja cansativo e doloroso, Deus é tão generoso que Ele nos concede a possibilidade de escolher. Ele não força. Existe uma dinâmica, e como a gente está falando aqui hoje do aprendizado transformado pelo sofrimento, transformados pela provação, existe uma dinâmica que aí é um olhar espírita, tá? Que é o quê? Você vem com um planejamento de evolução e numa condição de vida. Se você não cumpre esse planejamento, e é claro que é uma coisa acordada, é uma coisa... tem muitos mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente imagina. Deus seria tão generoso que te concederia uma nova existência na carne, mas nesse caso, dependendo da quantidade de acúmulos de negar a sua evolução, você começa a vir em situações onde você vai estar mais com menos recursos, com menos possibilidades de distração. E às vezes você acaba levando uma vida que você só trabalha e a preocupação é uma preocupação tão praticamente só de sobrevivência e acreditar em Deus e a busca de Deus. Então, é castigo? Não, não é castigo. A evolução é o caminho inexorável do ser. A evolução é o caminho que a gente não consegue negar. Quanto mais a gente tentar nadar contra essa maré, e aí você fala assim, então é isso, eu tenho que ser bonzinho para poder colher lá o fruto de encontrar Deus. Não, é que você vai limpando o seu coração nessa caminhada. Você vai limpando a sua alma nessa caminhada. Deus é pureza. Deus é puro amor. Deus é pura sabedoria. Deus é pura verdade. Para que a gente possa acessar essa pureza, a gente precisa tirar as camadas de dor, de sofrimento, de angústia. Eu tenho a obrigação de buscar Deus? A obrigação não, você tem o livre-arbítrio que te deixa sem a obrigação. Mas você não buscando a Deus, você vai continuar rendido à sua dor, ao seu sofrimento, à sua angústia. É meio que uma coisa assim, ou você se rende a Deus, ou você se rende ao sofrimento. E quanto mais você busca a Deus, quanto mais você fortalece a sua fé, no seu momento de sofrimento, mais você consegue enxergar aquela luz no fim do túnel. Deus é aquela luz. Então, se eu tenho uma fé desse tamanho, a luz que eu enxergo é desse tamanho. Se eu tenho uma fé desse tamanho, a luz que eu enxergo é desse tamanho. Se eu tenho uma fé desse tamanho, a luz que eu enxergo é desse tamanho. Percebe? Então, continuando. Então, todas as coisas, Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que Ele tem para nós. Então, para o bem. Isso não quer dizer que todas as coisas cooperem para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Porém, que Deus converte o mal em bem. O propósito de Deus é maior que os nossos problemas. Maior do que o nosso sofrimento. E até maior do que os nossos pecados. É como a faculdade, é como um curso às vezes de imersão, que você tem que dedicar o seu tempo para aquilo, você abre mão de outras coisas para aquilo, às vezes você pode achar cansativo, mas lá no final, quando o ciclo se fecha, você entende por que aquilo foi necessário. Então todas as coisas cooperam para o bem, mas isso não significa que nessa jornada você não vai ter momentos de dor e sofrimento.
Aí a próxima passagem que ele analisa, daqueles que amam a Deus e são chamados. Essa promessa para os filhos de Deus. Os que vivem em oposição seguem o seu próprio caminho. São os seus próprios deuses, né? Então aqui, olha, deixa eu pegar aqui o papelzinho que tem a frase principal. Vou até dobrar, fazer uma fichinha aqui. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Ou seja, aqueles que estão com sua centelha divina despertada, ativada e estão prontos para caminharem, para arrumarem mais próximo ainda do Pai. E se tornarem ainda mais parecidos com Cristo. Nós estamos na semana tornando-se como Cristo. Tem o nome aqui certinho. Peraí que eu vou te falar. Semana, você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo. Então, percebe que tudo caminha para isso. Segundo o propósito de Deus, na oração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito que Deus tem para eles. Qual é o propósito? Que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Eu vou te falar uma coisa. Ontem eu tive uma visão na nossa meditação que eu diria que eu acredito que Deus ele tem até muito mais pra gente. Muito, muito mais. O que nós fizemos ontem? Ontem nós falamos sobre ser transformados na verdade de Deus. E nós integramos essa verdade de Deus em cada célula do nosso corpo. E depois nós fomos visualizar como seria um cenário de vida onde a gente tem essa verdade de Deus integrada. E eu, quando vi aquele cenário de vida, é como se fosse um cenário de vida onde eu tivesse acessado toda a minha plena capacidade intelectual, toda a minha plena capacidade de comunicação e relacionamento, toda a minha plena capacidade da minha sabedoria e discernimento. Então, olha só, eu falei que eu queria o checklist para a gente se transformar semelhante a Cristo. É isso. A gente acessar essa plena capacidade. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel nas adversidades. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e das fibras morais. Eu adorei essa passagem. Essa parte dos músculos espirituais e das fibras morais, porque é bem isso mesmo. A gente vai ficando forte e firme. Paulo dizia, sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. Aí ainda coloquei aqui, as circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. Quando falamos que uma pessoa tem um bom caráter, significa que ela é uma pessoa virtuosa. Isso aqui não está no livro, essa parte da pessoa virtuosa, mas aí eu estava escrevendo e estava refletindo. Quando a gente fala que uma pessoa tem um bom caráter, o que a gente quer dizer? Que é uma pessoa virtuosa. E como nós lapidamos as virtudes? Combatendo o egoísmo e o orgulho. E aí, por que eu coloquei dessa forma? Porque às vezes é simples, mas não é. Mas é simples. Nós temos que praticar a autoobservação e olhar no nosso dia a dia o quanto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes são egoístas e orgulhosos. O quanto nós estamos permitindo que a vida flua. Às vezes a gente quer controlar tudo. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, que os outros sejam do jeito que a gente gostaria. Esquece de aceitar as diferenças. Lembra que a gente viu como manter a união? Como manter a comunhão? Então, a história que eu falei do nosso desenvolvimento. A gente esquece que quando a gente vai ser pai e mãe, quem nós somos, quem nós nos tornamos, influencia quem os nossos filhos vão ser. Porque eles influenciam a educação que a gente vai dar para os nossos filhos. Então, é uma atitude de egoísmo nós não deixarmos de nos desenvolver, esquecendo que quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente ajuda os outros a se tornarem pessoas melhores. Às vezes não vai ser seu filho, mas vai ser seus pais, vai ser um funcionário da sua casa, da sua empresa, algum colega de trabalho. Ah, mas eu não tenho obrigação. É egoísmo.
Ah, mas eu não, é muito difícil, eu não sou capaz. É orgulho. Percebe como a gente vai, todo momento é a questão do egoísmo e do orgulho, em pequenas situações da sua vida. Vamos fazer um exercício hoje. Nós vamos praticar, eu vou colocar na nossa meditação um comando para a gente praticar isso, se eu me lembrar. Essa questão da gente fazer a autoobservação e observar os momentos do nosso dia onde a gente tem essas atitudes de egoísmo e de orgulho em mínimas questões. Pedro dizia, essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Olha o que eu falei. Deus é puro amor. Deus é pura sabedoria. Próximo tópico. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Quando os problemas se apresentam, muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas, ao invés de melhorar, e nunca crescem. Muito comum isso. Aí ele fala, ele vai mostrar 3 formas de nós reagirmos como Jesus reagiria. Mas eu quero lembrar que a gente também não pode julgar ninguém. Muitas vezes a amargura advém de uma incapacidade da pessoa desenvolver uma mentalidade de crescimento e enxergar oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado nos desafios do dia a dia. E nós, muito provavelmente, já passamos por isso também. Vou pegar nosso gráfico aqui das bolinhas. Então, o que acontece? Você tem um problema, se sente menor. Aqui é o problema, ó, o pezinho do problema. Você se sente menor que o problema. O que você faz? Você fica amargurado nas suas crenças limitantes, nos seus programas mentais negativos e nocivos. E você fala assim, eu não presto para nada, eu sou incapaz, esse problema é muito grande para mim. Ao passo que quando você começa a se desenvolver, o que você começa a perceber? Peraí, é um problema? É um problemaço. Mas eu tenho que entender um caminho. Como é que eu posso construir um caminho para lidar com esse problema? Percebe a diferença? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer para conseguir me sentir assim, maior do que esse problema? E vocês sabem, porque a gente faz na meditação aquela hora que a gente expande, fica 10 vezes maior do que sua casa, maior do que a sua família, não, o seu bairro, o seu país. Então é isso, tá? E às vezes as pessoas amargas, elas ainda não desenvolveram a capacidade de ter esse olhar. E nós mesmos, quem somos nós? Às vezes, nem todos os dias, olha só, isso é inteligência emocional que eu vou falar para vocês. Nem todos os dias, nem todos os momentos, nós estamos com os nossos recursos internos, positivos e possibilitadores ativados. E aí vem aquela enxurrada de água fria na tua cabeça e você faz o quê? Estoura. Você faz o quê? Você se desespera. Você pode ter até a sua capacidade intelectual desenvolvida, mas naquele momento, naquela situação, não estava lá à tona. Você estava com a cabeça em outro lugar e aquilo te pegou de surpresa. E aí como é que você age? Então a inteligência emocional também é a gente ter essa humildade de fazer essa avaliação e pensar, não, para aí, vamos lá. Eu preciso mais paciência. Para, respira, se organiza. Às vezes, dependendo do contexto, tira um tempo para descansar, vai dar uma volta, para você tomar uma água, para você se reorganizar emocionalmente. Então, a gente esquece de fazer isso. A nossa cultura nem tem isso, porque imagina com todas as pessoas com inteligência emocional, que mundo maravilhoso que a gente teria. Será que todo o dinheiro e que toda a comida que tem no mundo não daria para todo mundo? Será que precisaria ter fome? Precisaria ter dor e sofrimento? Mas, como diz aqui, todas as coisas de alguma forma cooperam para o bem de todos. E Deus é uma força maior que está olhando por tudo. Então, tenho certeza que no momento certo, todas as peças vão se encaixar. A gente tem que ter essa esperança, a gente tem que ter essa fé. Então, ele fala, você deve reagir da forma como Jesus reagiria. E como seria essa forma? Eu vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Lembre-se que o plano de Deus é bom. O Senhor diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É vital que se mantenha concentrado no plano de Deus e não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor da cruz. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se você olhar para você,
ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, descansará. O foco determinará os seus sentimentos. Percebe? Quando a gente tem um problema, onde a gente coloca o foco? É no sofrimento? É num sentimento de ser incapaz de resolver aquilo? Ou de ser pequeno? Ou de ser abandonado? A solidão. A solidão é um dos maiores males que assola o mundo, principalmente depois da pandemia. As pessoas... A falta dessa inteligência emocional impede com que as pessoas tenham conexões sociais funcionais. Então elas vão se relacionando essa cultura hedonista, naquela questão dos prazeres imediatos, dos instintos, só que isso não sacia a alma. O íntimo, lá no nosso inconsciente, a nossa parte que vem, a nossa centelha que vem para ir além, para se desenvolver intelectualmente e moralmente. E aí o que vem? Vem o vazio, vem a solidão. E muitas vezes, novamente, por que a gente não pode julgar? Olha que interessante. Porque muitas vezes isso tudo vem de programas mentais e crenças limitantes, de padrões comportamentais, culturais, de gerações e que foram construídos no indivíduo na sua infância, através de vivências disfuncionais. Eu me lembrei agora que uma vez eu assisti um documentário onde eles entrevistavam pessoas que passaram por traumas, entrevistaram bandidos no corredor da morte, e pena perpétua, entrevistaram pessoas que passaram por abusos, entrevistaram pessoas que foram pro exército americano e tudo. Era um documentário americano. Eu não lembro o nome do documentário, eu pensei esses dias, eu preciso procurar. E tinha um rapaz que ele era ele era um criminoso. Eu acho que ele não era abusador da violação da intimidade, mas eu acho que ele era um criminoso, um bandido. Enfim, e ele falou assim, eu cresci apanhando do meu pai. Eu aprendi com ele que amor era agressão. Quando eu me casei e tive uma filha, o que eu fazia com a minha esposa e com a minha filha? Eu agredia elas porque eu achava que aquilo era a forma de demonstrar o amor. Eu demorei para aprender que aquilo era errado. Então olha que loucura, gente. Tem muita coisa que a gente não imagina, que os programas que a gente cria na nossa cabeça é uma coisa louca, porque ele não faz o juízo do julgamento, o juízo da moral e da ética. Pô, será que se a pessoa tá chorando, se eu tô batendo na pessoa, ela tá chorando, será que isso é certo? E olha que interessante, esse é um caso. Esse cara virou um criminoso. Aí você tem um outro caso de uma pessoa muito famosa, que é o David Goggins, que eu li a autobiografia dele, um livro dele chamado You Can't Hurt Me. Você não pode me machucar. E ele ficou conhecido como um dos homens mais fortes do mundo. Ele completou um programa do SEALs, que é a divisão especial do exército americano, onde você tem o treinamento de terra, de ar e de água. E ele fez esse treinamento 3 vezes. Cada vez a primeira vez ele teve que sair porque ele teve uma pneumonia no meio do caminho, a segunda vez suspenderam porque teve uma pessoa que numa dinâmica lá veio a falecer, e na terceira vez ele conseguiu completar. Aí ele completou, foi trabalhar no exército, se eu não me engano ele foi inclusive para o Afeganistão. Depois, gente, o livro dele é muito cansativo, porque cara, não para. É muito bom de performance, porque se ele fez tudo aquilo, a gente tem que no mínimo fazer o básico e um pouco mais no nosso dia a dia, entendeu? E depois que ele foi pro exército, ele ainda foi ser ranger, ele fez mais umas 2 ou 3 formações lá no exército americano. O ranger, ele vai pra floresta. E por fim, ele vira bombeiro. E aí ele quer bater o recorde de flexão de braço. Não, é real isso, de flexão de barra. É real isso, é real. Só que o que eu quero contar pra vocês na história? Na infância dele, ele é afrodescendente. E ele fala que o pai dele tinha uma distribuidora de bebidas da Coca-Cola na década de 70, 60, 70, eu acho. Então o pai dele ganhou muito dinheiro. Então ele fala, eu tinha uma vida muito privilegiada, porque meu pai tinha muito dinheiro. Mesmo tendo a questão da afrodescendência, que a gente sabe que existe um preconceito e vem de uma que é errado, que vinha de uma questão de condição social. Então nem falar que ele tinha uma condição social ruim.
entendeu? E que cresceu numa situação, numa pobreza, etc e tal. Não é. Ele vivia uma vida de rico. Ele fala, eu vivia uma vida de... Eu morava numa rua de rico. Olha a história. Só que o pai dele era uma pessoa muito avarenta. E o pai dele era uma pessoa que traía a mãe dele, agredia os filhos num nível. Ele conta no primeiro capítulo do livro, ele conta isso. Dá até enjoo de ler. Juro pra vocês. Eu fiquei até enjoada de ler. O pai dele, ele tinha um sistema de castigo. Que eles tinham que tirar a roupa, cruzar as pernas, ficar numa determinada posição para ele bater de cinta. Dele não poder ir pra escola porque ele acordava com febre de apanhar. Enfim, é uma coisa bizarra, assim. Os abusos que ele passou na vida dele é uma coisa bizarra. Não é à toa que todo mundo que lê esse livro enaltece esse cara. Porque ele fez isso aqui, ó. Ó, vamos lá. Ele fez isso aqui, ó. Ele tinha um problema seríssimo, gravíssimo. Eu até me emociono um pouco falando. E ele pegou e transformou esse problema e cresceu. Eu acredito, inclusive, que em termos de processos bioquímicos, ele fez ultramaratonas, só pra vocês terem uma ideia, é tipo 100 milhas. 100 milhas, quantos quilômetros é isso? 160 quilômetros, é um negócio doideira, assim, são 4 maratonas. E aí ele conta e ele vai contando, assim, o corpo dele parece que vai desmanchando. A unha do pé cai, começa a fazer bolha, começa a sangrar, enfim, ele vai contando assim, é muito louco. E no final, acho que a primeira ultramaratona que ele fez, que ele não se preparou adequadamente, porque tem formas de suplementação e tem que você se prepara melhor. Ele quase teve falência renal, ele era casado com uma enfermeira e ele chegou em casa quase tendo falência renal. E a enfermeira a esposa dele queria levar ele pro hospital e ele falou, não, eu quero ficar aqui na banheira que eu quero sentir isso. Então, ao meu ver, em termos de processo bioquímico, ele estava reproduzindo um sofrimento que ele tinha na infância. Olha que loucura. Mas o que ele fez? Ele pegou essa dor e ele não foi machucar os outros. Ele pegou essa dor para se fortalecer e se tornar um exemplo de superação para o mundo. Hoje, o que ele faz? Ele trabalha, ele tem vários vídeos motivacionais dele. Vários. E ele falando. E sobre o perdão, que não tá aqui, mas ele conta no livro que em determinado... Eu vi um vídeo dele falando. Que ele um dia foi encontrar, porque aí teve um momento que a mãe fugiu. A mãe fugiu, ele tinha um irmão, a mãe fugiu com os 2 filhos, ele era pequenininho. E aí depois ele teve dislexia, ele passou por processo na escola de preconceito. Foi bem forte a infância e a adolescência dele. E o irmão dele voltou para morar com o pai. E aí, depois de um tempo, ele encontrou o pai frente a frente. Ele ficou frente a frente com o pai. E ele falou assim... Eu não queria falar, mas eu vou falar com só a primeira palavra. Ele falou, que merda que você fez? Por que você fez isso? Sabe? Então, assim, ele não xingou, ele não quis agredir o pai, ele se tornou um homem forte. E ele... É muito linda a história dele, porque ele passou por um processo de autossabotagem na adolescência, de colagem, não sei o quê. E aí ele depois... Ele trabalhava com detetização de restaurante, e ele tinha um sobrepeso, então ele tinha uma vida sedentária, só que ele decidiu que ele queria entrar pro exército. Ele decidiu que ele queria entrar pro exército e tinha que fazer uma prova técnica, então ele tinha que trabalhar o intelecto dele e tinha a prova de resistência física. Então ele conta todo o processo dele de alimentação e treino que ele foi fazendo, e foi desenvolvendo uma metodologia de estudo. Que é tão... olha só o que ele fazia. Ele simplesmente pegava e ia escrevendo as coisas e lendo até aquilo fixar na cabeça dele. Ele estudava escrevendo e lendo até aquilo fixar na cabeça dele. Aí ele tem lá o espelho da Accountability Mirror, que eu não sei em português porque eu li em inglês. É o espelhinho das coisinhas que você tem que fazer, sabe? Então ele coloca lá as metas que você tem, sabe? Então você põe lá, você quer emagrecer 10 quilos, mas você põe assim... Emagrecer 3 quilos até o final do ano. Aí põe lá no bilhetinho. Aí, academia 6 vezes por semana. Então, você vai pondo lá as coisinhas que você quer fazer. Isso é um exemplo. Então, eu vou voltar aqui, depois dessa história. Se você olhar para o mundo, você ficará aflito. Se você olhar para você, você ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você descansará. O foco da onde você olha
é o que determinará os seus sentimentos. Então pensa nisso. O segredo da resistência é lembrar-se que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado. Gostaram da história do David Goggins? Comenta aí enquanto eu vou lendo os próximos, e quem estiver assistindo gravado depois comenta também. Então, a segunda, a gente está nas 3 maneiras as 3 formas de reagirem como Jesus reagiria. Então, essa foi a primeira, que é lembrar-se que o plano de Deus é bom. Então, a gente tem que se permitir ter a coragem de se libertar da dor e da amargura. Segunda maneira, exulte e agradeça. Na Bíblia diz, deem graças em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias. Dessa forma, você demonstra gratidão de usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele. Isso é uma coisa que eu admiro muito nos evangélicos. Se você tem dor, louve a Deus. Se você tem um problema, louve a Deus. Porque não é o problema em si, é o nosso relacionamento com Deus. A vida vai trazer as circunstâncias. E, novamente, eu vou frisar sempre isso aqui. Muitas das coisas que a gente passa, elas acabam sendo, de alguma forma, manifestações das nossas crenças, dos nossos programas mentais negativos e limitantes. E aí a gente começa a criar aquela vida de só sofrimento, só sofrimento, só sofrimento. Você fala assim, meu Deus, mas você me colocou nesse mundo, eu vim pra cá só pra sofrer. Mas será? Será que se a gente repousar em Deus, entregar a nossa vida para Deus e falar, Deus, me guia. Eu sei, olha o primeiro passo aqui. Eu sei que o seu plano para mim é bom. Me ajuda a enxergar. Só que a gente quer a gente quer o controle. Olha o orgulho, o egoísmo, porque eu vou resolver, eu vou fazer, porque eu é que tenho que, entendeu? Então exulte e agradeça. Terceiro, recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. E é isso. Eu vou te falar, eu passei um ponto de inflexão na minha vida no começo do ano passado, bem forte. Que eu tomei uma decisão. E aí eu falei, daquele momento em diante, eu tomei uma decisão. E aí eu lembro, todas as vezes que eu tenho vontade de desistir, eu lembro daquele momento. Aí eu lembro daquele dia. Eu falei, aquele dia eu decidi. Então, não importa o que aconteça, se eu tiver que recomeçar 1000 vezes, eu vou recomeçar 5000. Entendeu? Então é isso, é recurso. Mas eu tô cansada? Descansa. Puta, desculpa. Mais uma vez não deu certo? Tá bom, dá uma pausa. Vai lá fazer o seu dia a dia. Estabelece uma rotininha de oração para você ir acalmando os seus pensamentos. Lembre que o nosso desenvolvimento não é uma trajetória linear. E aí você vai lá. Conseguiu recarregar a bateria? Limpa esses sentimentos. Só relaxa. Toma uma água, tira um cochilo, pega um dia para dormir um pouco mais, ou dar uma volta no parque. Relaxou? Ou faz uma oração, etc e tal. Relaxou? Recomeça. É assim que é a vida. E vamos em frente. Porque vale a pena. Sabe por quê? Porque a gente sai daqui e a gente vai para cá. E, cara, eu vou te falar, quando você chega aqui, é muito, 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 muito... Não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo. Quando você olha, o tempo passa. E você olha aquela pessoa que você foi lá atrás querendo desistir, achando que a vida era... que tudo era problema e que você não merecia nada, que você não era capaz. E você olha e fala assim... Lembra as dinâmicas que a gente faz de se olhar no espelho? É isso. É isso. Vou continuar aqui porque é pra gente terminar e fazer a nossa meditação. Então, olha só. Na Bíblia fala, entendam que os problemas vêm para nos testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que o processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Aí eu não podia me esquecer da análise SWOT, né, gente? Da FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Essa é a inteligência emocional que a gente tem que ter.
É essa inteligência. Uma corrente, ela é tão mais forte quanto o seu elo mais fraco. Quando na dor e no sofrimento nós caímos na amargura, é porque estamos motivados pelo nosso elo mais fraco. O sentimento de abandono, de solidão, de rejeição, de incapacidade. E aí, por que tem algumas pessoas que conseguem e outras não? Né? Claro que, mas a pessoa tem uma condição de vida, tem histórico, tem pai, tem mãe, não tem pai, não tem mãe. Sim. Mas eu contei essa história desse rapaz aí, do David Goggins, que nasceu até numa boa família, e aí teve uma situação, um contexto super absurdo, teve uma adolescência onde ele passou por situações de preconceito, por conta desse afrodescendente, sérias, ou seja, ele passou uma vida de rejeição. Uma vida de rejeição. E o que ele fez com isso? Ele falou, não, eu preciso... Ele encontrou uma luz que foi esse propósito de entrar para as Forças Armadas. É coisa muito legal. Depois, eles queriam no exército alguém que pudesse trazer pessoas jovens para se alistar no exército. E aí ele ia nas faculdades, olha que interessante, tinha as provas de maratonas e ultramaratonas nos estados. Então ele pegava a prova de ultramaratona que tinha num determinado estado, ele ia naquela faculdade daquele estado e ele fazia palestra e corria a maratona. E ele fazia treinos com os alunos que estavam mais interessados. Então ele engajava, ele fez uma transformação assim. É muito legal. Então você vê, o que é uma pessoa usar a sua história, e aí ele contava a história dele, é uma pessoa usar a sua história de maneira construtiva. Lembra do egoísmo? Se ele ficasse só chafurdando na dor, se ele ficasse só sofrendo na miséria das situações precárias que ele passou, ele não teria compartilhado com o mundo. E muitas vezes a palavra que ele compartilhou nas palestras pode ter curado pessoas de uma forma que ele nem imagina. Seria um egoísmo. Olha só, sofrer e permanecer no sofrimento é uma forma de egoísmo. Porque a gente se esquece que quando a gente cresce, se desenvolve, evolui, a gente não se torna só bom para nós. Nós nos tornamos bons para todo o nosso ciclo social, para todo o nosso sistema familiar, social. E aí a gente esquece, e isso é fazer parte da família de Deus, isso é servir a Deus. E às vezes a gente até não se acha tão importante assim, mas a gente é. Nós trabalhamos na segunda live, autoestima e amor próprio. Lembra que nós falamos? Amor próprio e autoestima? Não foi por acaso, tá? Então, deixe que o processo continue. E eu coloquei aqui muito interessante, ele fala que a construção do caráter é um processo lento. O que é isso? É um processo progressivo. Eu lembrei do processo de aprendizagem. Você passa por uma situação e você fala, oh Deus do céu, aprende um pouquinho. Passa por outra situação, oh meu Deus do céu, aprende mais um pouquinho. Passa por outra situação e fala, oh meu Deus do céu, aprende mais um pouquinho. É muito fácil, se nós somos adultos, olha para trás e vê a sua própria história. Eu tenho certeza absoluta que você consegue encontrar uma situação de superação. Absoluta. Então, olha só, eu escrevi aqui que esse processo do desenvolvimento do caráter maduro é um processo de maestria nas virtudes. Olha que chique, gente, vamos ficar maestro nas virtudes. E aí, então, tentar evitar ou escapar dos problemas só atrasa o nosso crescimento. E acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. Algo inútil que acompanha a negação e rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me, meu Deus, e mais do tipo renova-me. É aquilo que eu falei, é assim, Deus me dá força. Às vezes eu tô cansadona, eu vou pro banho, ai Deus, pelo amor de Deus, me dá força. Será que tá na hora de eu parar pra descansar? Será que eu ainda consigo continuar? E é isso, gente, não tem uma fórmula secreta. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Então você começa a perceber que você está amadurecendo quando você começa, olha só, a gente vai voltar para o começo aqui, quando você começa a aplicar aquela frase lá, que todas as coisas, elas, oh Deus do céu, cadê aqui? Aqui.
Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos, aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Fez sentido para vocês agora? Quando a gente encerra o ciclo, a gente volta exatamente para o início, onde a gente começa a perceber que tudo, de alguma forma, coopera para o bem. Então, lembra que a gente viu ontem a nossa parte e a parte de Deus? Não sei se foi ontem ou anteontem. É isso. Deus, ele tem algo muito bom pra gente. E o sofrimento, ele acaba sendo um vetor de despertar para a gente começar a ativar os nossos recursos positivos e possibilitadores. Porque eu só vou aprender a ter paciência em situações onde eu tenho que ser paciente, né? Então, lembrar disso. Eu vou ter situações onde eu tenho que me lembrar de praticar a humildade. Aliás, todos os dias, a todo momento, nós temos essas situações. E quanto menos eu quiser praticar isso, mais orgulhoso eu vou me tornar, mais egoísta eu vou me tornar. Então você percebe que não é um castigo. Ah, então eu entendi. Se você não seguir a Deus, você vai ser castigado com sofrimento ainda pior? Não. Você está construindo. A todo tempo, nós estamos construindo a nossa casa, ou sobre a rocha, ou sobre a areia. Quando a gente age com egoísmo, com orgulho, a gente não tem alicerces firmes. A gente não tem princípios basilares fortes. E aí o que acontece? É sobre a areia. E quando a gente tem essa fé, essa convicção, esse trabalho em Deus, a gente tem esses pilares fortes. E aí é sobre a rocha, tá? Então, se estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu, mas o que eu devo aprender com isso. Confie em Deus, siga fazendo o que é certo, persevere e permaneça firme na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Persista e cresça. A Mariana, viver sem mimimi com foco. Linda história de vida. Essa história do David Goggins é uma história que é realmente impressionante. Ele é uma pessoa, ele realmente é um exemplo aí de superação muito bonito. Gente, vamos lá. Não é à toa, quando você lê o livro dele, Mari, eu li o livro dele, acho que foi no ano passado. Você lê o livro dele, você fala, vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Por isso que ele é um livro indicado para quem quer melhorar a performance, para quem... Porque você olha tudo que ele faz e fala assim, gente... Dá uma cansada, nossa, cansei só de ler agora. Não, e vocês não sabem, tem um momento do livro que ele descobre que ele tinha um buraco no coração, loucura. Que o coração tem as câmaras, né? Que ele tinha um buraco de uma câmara para outra do coração. E ele fazia tudo isso, ele correu a primeira ultramaratona com esse buraco no coração. Fez os treinamentos do CIO com o buraco no coração, vocês não estão entendendo, é loucura. Só para vocês terem uma ideia, esse treinamento do CIO, na última semana, chama Hell Week. E eles ficam 6 dias sem dormir. Eles fazem exercício na água, fora, tiram um cochilinho, né, para o corpo retomar a energia. É uma loucura, vocês não têm noção. Aí ele operou o coração, não deu certo. Olha, é uma aventura. Tinham que fazer um filme dessa história do livro dele, que daram espero que façam, né, porque daria um ótimo filme pra gente assistir. Bom, vamos para nossa meditação? Gostaram? Vamos em frente, respirando fundo, fechando os olhos, enchendo o peito de ar. Permita que Deus toque no seu coração agora. Agora é o seu momento de relaxar. Você respira fundo e relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Você deixa o seu corpo bem solto. Você respira fundo, o ar sobe até o topo da sua cabeça, vai iluminando a sua mente, vai acalmando os seus pensamentos. A sua mente consciente e a sua mente inconsciente, elas se unem agora para trabalhar em seu benefício. Elas também acessam todo o poder e toda a força, toda a verdade da sua alma para trazer para o seu consciente. E você começa a se acalmar 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Você fecha os seus olhos, você respira fundo. E a todo momento você continua respirando e relaxando. Bem tranquilo, bem relaxado. Você vai sentindo agora
a sua perna relaxando. Você vai soltando todo o seu corpo. Você solta seu quadril, você solta seu tronco, você solta seus braços, suas pernas e seus pés. Você relaxa todo o seu corpo agora, bem tranquilo, bem relaxado. Você respira fundo e relaxa. Você vai sentindo agora, nessa próxima respiração, uma luz que sobe até o topo da sua cabeça e ela vai descendo em movimentos circulares como uma espiral por todo o seu corpo. Ela vai passando pelos seus olhos, sua boca, vai relaxando todos os músculos da sua face, vai relaxando o seu queixo, vai relaxando o seu pescoço, vai relaxando o seu tronco, seu peito, seu estômago, vai relaxando o seu quadril, vai relaxando a sua perna, seus joelhos, suas pernas e seus pés. E você relaxa bem tranquilo, bem relaxado. Você vai sentindo que da sola dos seus pés vão saindo raízes de luz. Raízes de pura luz que saem das terminações nervosas da sola dos seus pés, vão atravessando o solo e vão atravessando todas as camadas da terra, até o centro da terra, e vão recebendo essa vida da terra, vão recebendo toda essa vida da terra, e vão subindo por todas as camadas do solo, vão atravessando o seu corpo, vão te trazendo força e vigor. Então, à medida que essa luz vai subindo pelo seu corpo, você vai sentindo mais força e mais vigor. Essa luz vai subindo pelas suas coxas, seu quadril, e você vai sentindo mais força e mais vigor. Essa luz vai subindo pelo seu tronco e você vai sentindo mais força e mais vigor. Vai subindo pelos seus ombros, sua cabeça, e você vai sentindo mais força e mais vigor. Você respira fundo e relaxa. Essa força e esse vigor vão até o topo da sua cabeça, como se tivesse uma flor de luz saindo do topo da sua cabeça, expandindo a sua volta, formando uma bolha de luz com todo o seu corpo, com todo o seu ser, que do centro do seu coração vai expandindo e ficando 10 vezes maior que a sua casa. Você vai ficando 10 vezes maior do que o seu país, você vai ficando 10 vezes maior do que o seu planeta agora. Você cresce muito e vai subindo no espaço. Vai observando as estrelas, passando por luzes multicoloridas, até você subir para a camada mais pura de amor, mais pura de luz, de consciência. Você vai subindo agora para as frequências mais elevadas de Deus. Você eleva o seu pensamento, você respira fundo. E você vai subindo como se você estivesse entrando num vórtex, num portal de luz. E você vai sentindo essa luz tomando conta da sua cabeça, do seu pescoço, seu ombro, seus braços, suas pernas, seus pés. Vai relaxando todo o seu corpo e te trazendo uma certeza, uma convicção, uma felicidade. Você respira fundo e você relaxa. Você vai sentindo o seu coração brilhando agora. Todo o seu coração, todo o seu peito se ilumina agora. Você ainda continua aí no espaço. Você aí no espaço começa a ver todas as estrelas. E vai ter uma estrela aí no espaço que ela vai brilhar mais. Parece que essa estrela está olhando para você. Essa estrela vem até você, ela começa a se aproximar de você. E você agora vai entregar para essa estrela toda a dor e todo o sofrimento da sua vida. Então você respira fundo, totalmente amparado por Deus. Você olha para trás na sua história da vida. Qual foi o último acontecimento de dor e sofrimento que você teve? Vai olhando para trás, quais foram os primeiros acontecimentos de dor e sofrimento que você se lembra de ter tido na sua vida? Você respira fundo. Com pleno controle do seu corpo, a sua mente vai trazendo agora para você em forma de imagens, sentimentos, sensações, palavras. Quais foram esses momentos de dor e sofrimento? E mentalmente agora você estica suas mãos. Você pode até com leveza, mantendo seus olhos fechados, se você quiser esticar suas mãos fisicamente. Mantendo seu corpo todo relaxado, 10 vezes mais concentrado no som da minha voz agora.
Mentalmente você coloca nas suas mãos todas essas imagens, como se você estivesse colocando pequenos vídeos desses momentos nas suas mãos. Todo esse sofrimento, aquele momento de sofrimento recente, aquele outro momento onde você chorou muito, se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado. Teve também aquele momento que você talvez não tenha sentido nem a presença de Deus na sua vida. E aquele primeiro momento da sua vida, você coloca nas suas mãos e você vai entregar para essa estrela. Essa estrela, ela sorri para você. Vai observando como essa estrela é. Ela é uma estrela de 5 pontas, de 6 pontas. Ela é uma estrela de luz, de brilho. Essa estrela, de alguma forma, ela sorri para você. Vai percebendo a tonalidade, a cor dessa estrela. Ela é branca, ela é amarela, ela é meio branca, meio amarela. Ela é dourada, ela é azul, ela é violeta. E você entrega para a estrela toda essa dor e diga para essa estrela: eu deixo ir toda a dor e sofrimento agora. Pode dizer, diga a você mesmo. Estenda suas mãos, entregue para a estrela e diga: eu deixo ir toda a dor e sofrimento agora. Respira fundo. Com pleno controle do seu corpo, é leve, tranquilo e permitido deixar ir toda a dor e sofrimento agora. Você desapega de toda a dor e sofrimento agora, agradecendo por todo o aprendizado. E você se lembra que você é uma outra pessoa e que a partir de agora você vai se tornar essa outra pessoa sem dor e sem esse sofrimento. Então você entrega para essa estrela: eu deixo ir toda a dor e todo o sofrimento agora. Vá sentindo que não só das suas mãos, mas de todas as células do seu corpo, como se fossem todos os registros fisiológicos, todos os programas mentais, emocionais, fisiológicos, bioquímicos do seu corpo, que são vinculados a essas dores e sofrimentos, também são retirados agora. Então agora, como se fossem camadas que saem do seu corpo, toda a dor e todos os programas ligados à dor e ao sofrimento vão sendo cancelados e deletados agora, como se fossem camadas que saem do seu corpo. Todos os programas ligados à dor e ao sofrimento em você vão sendo imediatamente cancelados agora, como camadas que saem do seu corpo. Você entrega para essa estrela toda a sua dor e o seu sofrimento e todos os programas do seu corpo, da sua mente, do seu espírito que estão vinculados a essa dor e esse sofrimento estão imediatamente cancelados agora. E você respira fundo, em paz, feliz. Você relaxa e todo o sentimento de vazio que pode ter ficado ao entregar essa dor e esse sofrimento vai sendo preenchido pelo puro amor e a pura luz de Deus. Todo e qualquer sentimento de vazio que pode ter ficado, você vai sendo preenchido com pura luz e puro amor de Deus. Agora todas as células do seu corpo são coragem e humildade. Agora todas as células do seu corpo são coragem e humildade. Agora todas as células do seu corpo são coragem e humildade. Mais uma vez você estende as mãos e essa estrela vai embora e você agradece. Você agradece e agora você se volta para o centro do seu peito, para o seu coração. E você vai vendo essa luz no centro do seu coração abrindo como novamente um novo portal que vai até a sua alma. Mentalmente você vai projetando todos os seus pensamentos para o centro do seu peito e você vai acessando o jardim da sua alma agora. Vá sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda, vá sentindo a presença amorosa de Deus, a força maior em tudo que há. E você vai adentrando e caminhando agora pelo jardim da sua alma, confiante, feliz, com coragem e humildade. E à medida que você está aí no jardim da sua alma, vá observando como é o ambiente, como é a natureza, quais são as imagens. Perceba se tem algum cheiro, alguma sensação. E você agora vai mentalizando à sua frente
um ser de luz branca, muito poderoso, muito forte, que é puro amor, é o Filho de Deus, o nosso Mestre Jesus. Aí no jardim da sua alma você encontra com Jesus agora e você começa a perceber toda a força, toda a luz, todo o poder que Jesus tem para te transformar, principalmente a partir do momento que você libertou a sua dor e o seu sofrimento. Então você agora, o Mestre Jesus, ele vem encaminhando até você e ele te abraça. E à medida que ele te abraça, toda essa luz dele vai se integrando em todas as células do seu corpo. E você vai sentindo toda a bondade de Deus se integrando em todas as células do seu corpo. E você começa a expandir essa luz para a sua vida, para as suas relações, para a sua relação com você mesmo, quando você se olha no espelho. E você começa a perceber como que você pode ser mais bondoso. Bondoso com as pessoas, bondoso com você. Como que você pode ser mais bondoso e mais humilde, se permitindo superar as suas dores e seus sofrimentos para se tornar uma pessoa melhor para o mundo, para as pessoas que convivem com você. Você começa a perceber a humildade, a coragem crescendo cada dia mais. Uma sensação diferente, onde você percebe que quanto mais humildade e coragem você tem, mais forte e bondoso você fica. Você começa a perceber a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, que quanto mais humildade e coragem você tem, mais forte e bondoso você fica. Quanto mais humildade e coragem você tem, mais forte e bondoso você fica. Então você respira fundo e você começa a sentir que você se transforma numa nova pessoa. Vá percebendo a roupa que você tá vai se transformando. Vá percebendo que você se transforma em puro amor, em puro amor. E você vai projetando essa energia do puro amor para a sua casa, para portas, paredes, objetos, piso, teto, os aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, os seus livros, as suas roupas, as pessoas com quem você convive, tudo agora se torna puro amor. Como se você tivesse entrado agora numa tela de puro amor. E você é a fonte desse puro amor. E você cresce 10 vezes mais agora. E você é a fonte desse puro amor na sua casa. E você vai expandindo agora esse puro amor para o seu bairro, como se fossem ondas circulares. E você vai expandindo agora esse puro amor para o seu planeta, como se fossem ondas circulares que saem de você, dão uma volta no planeta e voltam a você. E você é puro amor agora. Você já sabe quem você é agora. Você é filha de Deus, filha de Deus. Você já sabe quem você é agora. Você é uma pessoa transformada em Cristo. E agora você mentalmente vai caminhando para uma vida futura, para um cenário de vida futuro. Você abre uma cortina e você está numa cena da sua vida futura. Com essa nova postura, com esse novo comportamento. Vá percebendo quem são as pessoas que estão com você nessa sua vida futura. Vá percebendo quem são as pessoas que estão com você quando você está sentindo esse puro amor. Vá percebendo o quanto você se sente seguro nessa vida, a sua confiança, a sua capacidade. Perceba que você tem muito mais talentos e habilidades do que você imaginava. E é muito mais fácil ativar eles e trazer eles à tona nos seus momentos mais desafiadores, de mais sofrimento, de mais desafios. E a partir de agora, sempre todas as vezes que você identificar situações de dor e sofrimento na sua vida, vai ser de maneira muito fácil. Você vai acessar todo o seu poder pessoal e a sua capacidade de superação e encontrar os caminhos mais fáceis e mais elevados para seguir adiante, crescer e evoluir. A partir de hoje, a partir de agora, todos os dias, a todo momento, sempre que você identificar situações de dor e sofrimento, de maneira muito fácil você vai ativar os seus recursos internos, a sua capacidade de superação,
de desenvolvimento, de evolução, de aprendizado. E você vai conseguir superar os seus desafios, as suas dores, as suas dificuldades, os seus sofrimentos da maneira mais fácil, rápida, melhor e mais elevada. A partir de agora, todos os dias, a todo momento, sempre que você identificar uma situação de dor e sofrimento, você vai respirar fundo e você vai imediatamente ativar todo o seu poder, toda a sua capacidade física, mental, emocional e espiritual, de maneira leve, tranquila, feliz. E você vai se organizar e você vai trazer imediatamente as melhores soluções para o seu crescimento, para a sua evolução, de maneira muito fácil, rápida, melhor e mais elevada. E já é assim. Então você traz toda essa vida futura, todo esse novo padrão comportamental, de capacidade para o seu peito. Você respira fundo e eu vou contar até 3, somente no 3 você retorna. 1. Você vai sentindo toda essa nova vida expandindo por todo o seu corpo, por todas as células do seu corpo e além. 2. Você começa a identificar maneiras de você transformar a sua vida de forma positiva a partir de hoje, de maneira leve. E você faz isso. Você começa a executar mais as suas metas, os seus objetivos, as tarefas que te levam às suas realizações. E 3. Você vai mexendo suas pernas, seus braços, vai abrindo os olhos e vai retornando para viver uma nova vida, uma vida em Cristo, em Deus. Me contem como vocês estão, respirando fundo, vão retornando com o seu corpo, vai retornando, abrindo seus olhos com um sentimento gostoso de vitalidade. Abre um sorriso, estica os braços, faz a gente faz espreguiçar gostoso, deixa o seu corpo, toma uma água. E vamos em frente. Eu vou fazer a leitura das partes do livro de hoje. Transformado pela aprovação. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vão contando para mim, a Denise, foi muito bom. Hoje eu vi uma outra cena e foi muito fofo. Uma cena de amor pleno. Vão contando para mim como é que foi para vocês enquanto eu leio. E a gente já está finalizando. E quem estiver assistindo gravado, lembra de contar como foi também. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Madame Guyon. A Michelle, que abraço mais delicioso que tive com Jesus. Muito amor, paz e renovação. Nossa, eu também senti assim que foi muito fácil. Eu me senti abraçada por Jesus. Vocês tiveram essa sensação também? Conta pra mim. Aqui, olha, dia 25. Pensando sobre o meu propósito de vida. Vamos aqui aos nossos temas rapidinho para reflexão. Tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É o versículo de Romanos. Pergunta para meditar. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Então, é isso. A gente não, olha só que interessante que vem pra mim aqui. A gente não pode focar no problema, a gente tem que focar na superação. É muito papo de coach isso, mas é real. É aquela história, os clichês são clichês porque eles são reais e eles são muito usuais. Se não fosse assim, eles não seriam clichês. Então, a gente tem que olhar cada problema, cada desafio como uma oportunidade de superação. E aí você fala assim, nossa, mas é dureza isso. Mas a inteligência emocional é justamente a gente olhar a situação que se apresenta, as circunstâncias que se apresentam pra gente, entender quais são os recursos que a gente precisa pra gente lidar com aquela situação. E muito importante, sabe uma coisa que eu percebo que faz muita diferença? Que eu já falei, inclusive, num stories meu, quando a gente trabalhou a estrada do futuro. Quando a gente sabe mais, quando a gente tem mais certeza de para onde nós estamos indo, nós temos mais convicção para caminhar. Nós temos mais confiança para olhar esse problema como uma situação, uma etapa. É só uma etapa para eu chegar daqui até lá.
entendeu? Então lembrar disso, importante, olhar cada situação que se apresenta como uma oportunidade de superação e entender quais são os recursos que a gente tem que trazer pra gente nesse momento para poder lidar com aquilo. O problema é muito grande, o que eu preciso fazer? Eu preciso então expandir aqui minha capacidade de lidar com problemas grandes, preciso tentar, eu consigo quebrar isso em partes? Se eu fosse resolver isso de uma maneira que eu não preciso resolver, vem o gênio da lâmpada aqui para resolver para mim. Isso é bom. Essa técnica é boa, hein? Pensei agora. Como que o gênio da lâmpada será que resolveria isso? Entendeu? E aí a gente fala, bom, não tem o gênio na lâmpada? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? E aí vai desmembrando. Quando o problema é muito grande, a gente divide ele em pedaços. E vamos em frente. Não importa o que aconteceu. Importa o que acontece e o que a gente pode construir para acontecer ainda. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi muito gostosa para mim, me trouxe esse novo entendimento do quanto nós somos egoístas, quando a gente fica sofrendo e se esquece da gente se superar e se tornar uma pessoa melhor. Que eu tenho certeza que tem alguém no mundo que te ama muito, mais do que você imagina, que fica feliz com a sua vitória e que fica feliz quando você se transforma numa pessoa melhor. E eu tenho certeza que Deus fica muito feliz com isso também. Essa força maior que rege a vida. Então o que eu desejo para vocês hoje é muita paz, muita sabedoria, muita serenidade, para vocês poderem lidar com isso tudo. Permitam-se também ao longo do dia refletir e revisitar esses momentos do passado, de dor e sofrimento, com esse novo olhar que nós construímos agora. Tá? A meditação ela é uma reprogramação mental, ela traz uma percepção nova para a gente ter um olhar diferente, dar um significado diferente para as coisas. E se você perceber que você está sentindo alguma angústia, alguma coisa, respira fundo, toma uma água, se achar que é necessário, assiste de novo a meditação, tá bom? Tô torcendo por vocês. A Michelle, gratidão. Gente, gratidão, vocês são maravilhosos, amo vocês, um maravilhoso dia. Beijo. Quem entrou novo hoje na live, depois comenta pra mim, eu mando um direct, ou comenta lá nos comentários como é que foi pra você, se você gostou, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã tem mais às 5h57. Tchau.